Todos nós temos motivos para não gostar de uma figura pública, mas a mídia frequentemente influencia nossa opinião sobre ela. A mídia não gosta de nada mais do que uma história de herói a zero, quando o homem ou a mulher do momento é posteriormente reduzido a um vilão inútil. No entanto, não podemos sempre responsabilizar a imprensa. Heróis, por vezes, cavam suas próprias covas ao postar comentários aparentemente absurdos em suas redes sociais. O Twitter parece ser o lugar preferido para isso. Um depósito de pensamentos noturnos que podem ser a corda que enforca alguém. Um comentário errado pode ser seu fim, como Jon Ronson apontou em seu livro. Então você foi publicamente humilhado. Com isso em mente, bem-vindo a este episódio do The Infographics Show, porque as pessoas de repente odeiam Elon Musk. Antes de desconstruirmos Elon Musk, vamos primeiro analisar como ele alcançou a fama. O jovem Musk cresceu na África do Sul, depois se mudou para o Canadá, com o passaporte canadense de sua mãe, pouco antes de completar 18 anos. Porém, sempre cogitou mudar-se para os Estados Unidos da América. Anteriormente, Musk se destacou em vários aspectos, criando um programa de computador ainda muito jovem, enquanto também lia vorazmente. Talvez ele tenha vivido a vida do que podemos chamar de nerd, um termo pouco lisonjeiro no passado, embora durante a vida de Musk nós experimentaríamos o que você chama de a vingança dos nerds, já que esses jovens estudando tecnologia da computação se tornariam algumas das pessoas mais poderosas do mundo. A infância de Musk foi difícil, sendo vítima de bullying. Em um incidente, foi jogado escada abaixo por seus agressores da escola. Esta cena foi mencionada várias vezes na imprensa, algo que não podemos ignorar ao falar sobre sua ascensão à fama. Ele era um azarão, e a mídia americana, como a maioria das mídias, adora a narrativa de um ninguém oprimido surgindo das cinzas. Musk disse em entrevistas que um dos motivos de sua paixão pela ciência era porque ele queria estar envolvido com a progressão da humanidade, a sobrevivência de nossa espécie. Ele expressou o desejo de estender a civilização e auxiliar a humanidade a evitar entrar em outra idade das trevas da melhor forma possível. Isso é muito louvável, mas como veremos adiante, esses nobres sentimentos também contribuíram para sua queda. Nos Estados Unidos da América, Musk progrediu no mundo empresarial. Ele criou a empresa Zip2 com seu irmão quando tinha apenas 24 anos. Por seus esforços, cerca de 4 anos depois, ele saiu da venda daquela empresa com cerca de 22 milhões de dólares. Porém, ele é mais famoso pela empresa de pagamentos online PayPal, cuja venda lhe rendeu cerca de Estados Unidos dólares 165 milhões. O jovem tinha se saído bem, mas ainda não era uma figura rotineira aos olhos do público. Ele era um empreendedor intrépido e emergente com uma cabeleira falha que parecia prestes a decolar junto com suas grandes ideias. Há um ditado que diz: grama não cresce em rua movimentada, sugerindo que pessoas que pensam muito podem tender a ficar carecas. Homens carecas dizem isso, mas Musk desafiou a natureza, algo que fez a vida toda. Seu cabelo cresceu de volta, provavelmente com a ajuda da ciência, não do brócolis, e seu rosto logo se tornaria constante em nossas vidas. Vamos passar rapidamente por sua carreira, pois isso não é uma biografia de Elon Musk. O empreendedor aparentemente imparável criou a SpaceX. Ele renovou o fascínio do público pela exploração espacial, lançando foguetes para o espaço e enviando veículos para a Estação Espacial Internacional. Ele prometeu uma colônia em Marte e viagens espaciais acessíveis a todos, não só astronautas. Uma de suas maiores glórias em termos de celebridade foi lançar um de seus próprios carros Tesla para o espaço como carga útil fictícia. Havia algo que Elon Musk não pudesse fazer? A Tesla criava carros futuristas e desenvolvia tecnologia de direção autônoma tão rapidamente quanto qualquer outra empresa. Ele prometeu um lugar no espaço após destruirmos a Terra. Enquanto isso, ele desenvolvia tecnologias para energia mais limpa e tentava aliviar o congestionamento das ruas, cavando túneis subterrâneos onde viajaríamos em cápsulas para nossos destinos. Pelo bem da humanidade, ele criou a OpenAI, que estava em posição para falar sobre o bom, o mal e o feio da inteligência artificial no futuro. Ele manteve sua promessa de que sua mente estava focada em criar tecnologias que ajudassem a humanidade, que servissem à progressão, ao aprimoramento da civilização,
que evitassem a destruição total e que não servissem apenas à principal religião da humanidade, o dinheiro. Elon Musk se tornou um deus grego sentado lá no Monte Olimpo da tecnologia, exceto que ele era um deus rebelde, parte dionisíaco, diferente de seus contrapartes apolíneos, os agradáveis, mas secos deuses da tecnologia como Bill Gates e Jeff Bezos. Então, onde tudo deu errado? Algumas coisas foram graduais, outras o enviaram direto para o Hades da mídia, enquanto os avisos de Musk sobre cenários de fim de mundo eram cruciais para alguns. Se você acompanha a mídia de tecnologia, verá que ao longo dos anos, o seu cartaz é o fim do mundo como o conhecemos, começou a irritar as pessoas. Musk previu que o aquecimento global poderia nos destruir. Ele afirmou que a disputa internacional por inteligência artificial provavelmente levará à Terceira Guerra Mundial. Ele também mencionou que algo estranho e ruim tem que acontecer com as civilizações. Ter preocupações é normal, mas as pessoas preveem o fim dos tempos desde o início dos tempos. Antes de Musk cair em desgraça pública, ele já havia se tornado um preparador para o fim do mundo. Sua perspectiva sombria parecia meio histérica para o público e até para a ciência. O que irritava ainda mais as pessoas era que ele era o homem para salvar o mundo, o que os críticos disseram ser certamente um complexo de deus grego. Para alguns, um aquecimento global catastrófico, uma guerra mundial devastadora ou a criação de máquinas superinteligentes que logo achariam nossa companhia entediante seriam cenários preocupantes. Os sermões apocalípticos de Musk não estavam totalmente fora da realidade, mas geralmente não combinam com o café da manhã. Não queremos que outra idade das trevas seja imposta enquanto vamos de ônibus para o trabalho. O grande tecnólogo estava se tornando um incômodo para algumas pessoas, já que poucos gostam de serem repreendidos por bilionários com respostas para todos os nossos problemas. Musk precisava de aliados, e não tinha muitos. Ele ainda era um rebelde da tecnologia com uma causa, mas seu pessimismo carecia de financiamento virtual. Suas previsões e soluções confiantes soavam arrogantes, e a arrogância sempre leva a uma queda. É um jogo de soma zero, e quando você age como se fosse a prova de balas, acima até dos deuses, as pessoas só vão te chutar quando você estiver por baixo. Mas essa não foi a sua queda, foi apenas o começo, um fio nascente que Musk estava, sem que ele soubesse, desenrolando. Apesar das dificuldades enfrentadas pelas empresas de Musk, Tesla e SpaceX, sua perseverança apenas contribuiu para sua grandeza. Mas em 2018, o ano mais difícil para Musk até então, ele começou a tornar as coisas ainda mais complicadas para si mesmo. Como muitos antes dele, Musk usou o Twitter para expressar opiniões que caíram como o ônibus espacial Challenger. Por onde começar? Desculpe a não linearidade. Em termos de negócios, Musk prejudicou a si mesmo quando, em agosto de 2018, tweetou que iria privatizar a Tesla. Era quase um negócio fechado, mas não era, e as ações da Tesla oscilaram muito. Musk foi investigado. O que ele estava tramando? Em uma entrevista, ele até disse que poderia ter sido o medicamento Ambien que o fez tweetar isso. Uma coisa era certa. O homem provavelmente estava sobrecarregado de trabalho e parecia instável. Havia uma chance de sua empresa se tornar privada, mas estava longe de ser certo. As rachaduras em Musk já apareciam há tempos, e talvez essa fênix em ascensão estivesse decaindo. Mas, em relação à imagem pública e aos boatos, essa transgressão não foi tão ruim, ele já fez pior. O ponto mais baixo de sua vida no Twitter, que transformou um deus em um mero homem infantil e propenso a derramamentos verbais bobos, foi quando chamou um mergulhador de cavernas britânico de pedófilo. Esse não era um mergulhador de cavernas comum, mas sim um homem que foi fundamental no resgate de 12 jogadores de futebol de uma caverna, uma história que cativou o mundo e poderia ter sido considerada o maior evento midiático do ano. Foi uma história de tirar o lenço e envolveu heroísmo, bravura, sorte, o esforço combinado de países que por alguns dias trabalharam em uníssono, e o Sr. Musk, ele chamou um dos heróis protagonistas de pedófilo. Por quê? Quem sabe? O mergulhador não tinha antecedentes criminais e era felizmente casado com uma mulher tailandesa adulta. Parecia ovos azedos, pois o mergulhador disse a Musk
que seu mini submarino da Boring Company era impraticável para salvar as crianças. O gênio havia se tornado humano e um humano de temperamento quente e pueril. O salvador do mundo ficou agressivo após ter seu dispositivo rejeitado por não conseguir salvar 12 crianças. Em termos de sua imagem pública, Musk se tornou um mini monstro da noite para o dia. Quem era esse cara? Um gênio bem intencionado ou um palhaço ranzinza? Talvez alguém que não conhecíamos afinal? Sua história, em parte, espelhava a de Dorian Gray. Ele se desculpou por seus comentários ofensivos e depois disse algo ainda mais ofensivo ao BuzzFeed, que publicou suas palavras. Se havia um demônio por trás da fachada de Elon Musk, ele certamente parecia real quando apareceu no podcast de Joe Rogan em setembro de 2018. Mas ao se apresentar como um cara comum fumando um baseado com Joe Rogan, ele destruiu sua própria mitologia. Críticos dizem que pegar maconha do comediante foi ruim para os negócios, mas não podemos dar a Musk um tempo difícil, visto que beber álcool é um rito de passagem nos Estados Unidos da América e, comprovadamente, é mais perigoso para as pessoas e a sociedade do que a maconha. No entanto, outros afirmaram que Musk apenas revelou sua crescente instabilidade. Ele não aliviou no assunto do fim do mundo e Rogan foi reverente durante todo o tempo, não ousando fazer perguntas que não diminuíssem o gênio de Musk. No entanto, Musk teve a coragem de fazer o show. Desde o início, ele tem sido um homem que segue seu próprio ritmo. Ele fez coisas que entrarão para a história e, como sabemos, muitos gênios, grandes artistas, pessoas sábias e iconoclastas criativos não agem como macacos de circo. Eles não se movem como ratos em uma caixa de Skinner. Eles viram a mesa e às vezes podem ser intemperantes, confusos, contraditórios. Talvez o público nem sempre possa ter do seu jeito. E Elon Musk não seria o homem que é se não estivesse lá no Monte Olimpo dos gregos, agindo e sendo ultrajante às vezes. Se ele não é exatamente favorecido nos corações e mentes do público agora, talvez ele também possa ressurgir das cinzas.